Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos acompanhar os capítulos 116, 117 e 118. Mas antes de começar, eu preciso de uma ajuda de vocês. Para quem vem acompanhando os sites de Mauá pela internet, viram que vários deles caíram. Se vocês tiverem sugestões de sites que eu possa pegar as imagens com diálogo em português, ficarei extremamente grato. Espero que aproveite. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, deixando dicas e sugestões. Agora sim, bora pro vídeo. No capítulo anterior, o grupo de nosso protagonista havia superado mais um desafio dentro do labirinto. Já de volta à cidade, eles levaram um artefato raríssimo para ser identificado. Bjorn havia tido um pouco de sorte, por ser um item vinculado ao personagem. Já na manhã seguinte, o grupo voltou a se reunir. O objetivo era simples: contabilizar os lucros obtidos na sua jornada e decidir quais seriam os próximos passos. Com a entrada dos novos membros, os ganhos da equipe haviam se mostrado mais do que satisfatórios. Os números deixavam claro que havia sido uma jornada muito lucrativa até então. Raven analisava os valores com muita atenção, conferindo cada detalhe antes de apresentar o resultado final. Jandel e Misha receberam pouco mais de 6 milhões de pedras, enquanto a parte destinada a Ainar ultrapassava os 5 milhões. Ao ouvir aquilo, Ainar não conseguiu se conter de euforia. Para ela, aquela quantia apresentava muito dinheiro. 5 milhões? Isso quer dizer que agora eu tô rica? Por um breve momento comemorou. Raven, no entanto, não deixou que o entusiasmo durasse muito tempo, e com a mesma calma de sempre, trouxe à tona o custo da essência que ela havia absorvido. O clima mudou no mesmo instante. Ela sabia que aquele valor não era pequeno. Raven não hesitou em esclarecer. Para todos os membros da equipe, com exceção, claro, de Ainar, haviam sido destinado 4 milhões de pedras para cada um, totalizando 16 milhões apenas para cobrir a essência que ela havia pego. Nosso protagonista respirou fundo ao perceber o impasse e, sem rodeios, ofereceu-se para ajudar, sugerindo que o valor fosse descontado diretamente de sua parte e de Misha. Emocionada, Ainar agradeceu. Sentiu-se aliviada, ao menos por alguns segundos. Raven então encerrou a contabilidade e concluiu após todos os descontos. Ainar não teria nenhum valor a receber naquele dia. A reação foi imediata. O choque deu lugar ao desespero. Eu tinha um monte de dinheiro para receber, agora eu não tenho mais nada. Meus doces de novo e minha torta de maçã, como eu vou comer isso? Essa conta tá errada, hein? O nosso protagonista então explicou a situação com calma. Além da parte destinada a Misha, havia sido descontada outros valores, somado aos equipamentos adquiridos por eles. No fim, a conta estava clara. A dívida total de Ainar chegava a mais de 1.050.000 pedras. Derrotada, ela acabou caindo no chão, sentindo o peso da realidade. Depois de tanto esforço no labirinto, tudo o que restava era uma dívida ainda maior. Misha tentou confortá-la, lembrando que aquela era uma dura lógica de sobrevivência dentro daquele mundo. O nosso protagonista, porém, fez questão de destacar um outro lado da balança. Apesar da perda financeira, Ainar havia se tornado muito mais forte. Tanto Raven quanto o Sr. Urso confirmaram o aumento significativo de seu poder, e tudo graças à essência do quinto rank. Com a confirmação do aumento de poder por parte de Ainar, sua participação na divisão dos lucros foi reajustada para 20%. Em teoria, aquilo finalmente tornava uma partilha justa, mas na cabeça de Bjorn, aquilo não fazia muito sentido. Afinal, ele atuava como um tanque na linha de frente, guiava o grupo e assumia a liderança quando necessário, e ainda compartilhava as informações preciosíssimas que só ele tinha. Bom, na cabeça dele, o reconhecimento estava longe de ser ideal. 3 dias então se passaram. Na tranquilidade de seu quarto, nosso protagonista deitava na cama, organizava-se mentalmente para os próximos passos. A decisão era clara. O grupo passaria cerca de 1 ano consolidando sua base no 5º andar, fortalecendo os vínculos, acumulando recursos e aprimorando as suas estratégias. Então, somente depois avançaria para o 6º andar. Ele sabia que a partir dali o ritmo mudaria drasticamente. Ainda assim, havia um incentivo para aquilo. Se conseguissem chegar até lá, teriam acesso àquela essência, um recurso raro nessa fase do jogo. O problema era o cenário externo. O conflito crescente entre a família real e os Norak começavam a se tornar impossíveis de se ignorar. No fim, a existência de Noark, um segredo que até então circulava nos bastidores, veio à tona de forma definitiva. Foi neste contexto que Misha surgiu às pressas, trazendo notícias urgentes. A família real havia divulgado um comunicado oficial direcionado exclusivamente aos exploradores. Ao analisá-lo, nosso protagonista compreendeu imediatamente a gravidade da situação. O anúncio descrevia uma chamada, uma expedição punitiva contra o grupo de Noark, oferecendo recompensas generosas para exploradores de rank 6 ou superior que aceitassem participar. Entre os incentivos estavam anos de isenção de impostos, vantagens cambiais e pagamentos proporcionais ao mérito em combate, e até mesmo uma essência
retirada diretamente do Tesouro Real. Era sem dúvida uma proposta tentadora e justamente por isso muito perigosa. Ele sabia que inúmeros exploradores veriam aquilo como uma oportunidade única de ascensão social, poder e até mesmo prestígio. Mas também entendi que aquela não seria uma simples missão. Uma lembrança antiga então veio à sua mente. Um aviso do Sargento Lee, que era firme e direto, ecoava como um alerta impossível de se ignorar. Se até os Arks haviam escolhido sobreviver no subterrâneo, era porque a superfície estava longe de ser segura. Havia batalhas dos quais simplesmente não valia a pena participar. Com isso em mente, a decisão foi tomada. O grupo não se envolveria naquele conflito. Meter-se na disputa entre forças tão grandes só traria riscos desnecessários. Bjorn, por precaução, decidiu conversar com os demais membros do grupo, Raven e Abma, para garantir se eles estavam alinhados com seu pensamento. Enquanto Ainar, Misha já havia falado com ela. Bjorn foi então encontrar Raven, que ao tomar conhecimento foi direta na sua análise. Aquilo não era uma expedição, era uma guerra anunciada. Por fim, o nosso protagonista procurou o Sr. Urso. Mesmo reconhecendo os benefícios pessoais que poderiam obter caso participasse, ele deixou claro que não iria. Se todos ficariam de fora, ele também ficaria. A ideia de participar da expedição estava completamente descartada. Ele deixou claro que não se envolveria e, por enquanto, apenas acompanharia o desdobramento da situação à distância, observando as informações que surgiam pela comunidade de exploradores. O Sr. Urso mudou o tom e fez um convite inesperado. Mais tarde, naquela noite, havia um encontro entre exploradores do quinto andar, uma reunião informal regada de bebida e conversas sobre o labirinto. Ele sugeriu que Bjorn também comparecesse a tal reunião. A proposta pegou o nosso protagonista de surpresa. O encontro daquele não fazia parte de seus planos. Percebendo a hesitação, o Sr. Urso explicou que agora a situação era diferente. Como líder de sua equipe, construir conexões deixava de ser opcional. Socializar definitivamente não era o seu forte, mas ele também sabia que ignorar completamente esse tipo de interação poderia se tornar um problema no futuro. Talvez, ao menos dessa vez, valesse a pena fazer um certo esforço. Bjorn passou várias horas naquela mesa e acabou admitindo que o encontro dos exploradores havia sido razoavelmente bom. Embora não tivesse conseguido nenhuma informação realmente útil, a experiência serviu para algo ainda mais importante: entender melhor a mentalidade, os hábitos e a forma como os exploradores comuns pensavam e agiam. Em meio a conversas, um homem visivelmente embriagado gritou de outra mesa: "Pequeno Vulcan, é você o bárbaro que inventou o tal chefe no terceiro andar?" O nosso protagonista confirmou, sem fazer alarde. A resposta provocou risadas. Para ele, aquilo parecia um motivo de piada. Afinal, no quinto andar, feitos do terceiro já não o impressionavam tanto. "Bem, agora ele é só mais um novato no quinto andar, né?" Zombava antes de cair na gargalhada. Enquanto tomava sua bebida com calma, o nosso protagonista observava o ambiente com mais atenção. Aquele tipo de pessoa costumava ser problema. "Acho que você está um pouco bêbado, né? É melhor ir embora." O magrão, ainda rindo, rebatia. "Bêbado eu?" A tensão ficou ainda mais evidente. O magrão provocou e com um sorriso cheio de desprezo disse: "Ei, você ficou com medo?" O nosso protagonista estava extremamente puto. Com a voz baixa e carregada de raiva rosnou, se perguntando que merda aquele idiota estava falando desde cedo. Encarando-o de frente, o desafiou: "Para de latir, seu verme. Vamos logo resolver isso com um duelo." Após ser insultado, o magrão debuxou: "Um duelo, é? Você ao menos sabe o que isso significa? Esses bárbaros malditos não pensam nas consequências de seus atos." O protagonista começou a exalar aquela aura assassina, sufocante. A pressão no ar ficou densa, como se o ambiente tivesse sido comprimido à força. Ele se inclinou levemente para frente e falou em um tom baixo, controlando demais para ser normal: "Se eu quebrar sua cabeça, você para de pensar? É?" A provocação do homem parou ali. O homem foi imediatamente oprimido pela presença esmagadora de Bjorn. O corpo se enrijeceu, a garganta secou e o traço de arrogância foi arrancado à força. Não houve sequer uma resposta, nem um desafio, só o silêncio. Sem demonstrar qualquer emoção, o nosso protagonista encerrou a situação como quem resolve um problema trivial. Pouco tempo depois, o encontro foi encerrado. A tensão que pairava no ar se dissipou, deixando apenas o desconforto nos rostos daqueles presentes. Bjorn levou o homem-urso para casa e se despediu, como se nada fora do comum estivesse acontecido. Já caminhando do lado de fora, o nosso protagonista deixou seu corpo relaxar. Foi então que uma lembrança surgiu em sua mente. A bibliotecária havia lhe feito uma pergunta, com preocupação evidente na sua fala: se ele pretendia participar de tal expedição. Na ocasião, ele respondeu de forma bem direta: o time havia decidido que não iria se envolver. Ao ouvir aquilo, ela soltava um suspiro longo, disse que entendia a decisão e admitiu se sentir aliviada.
mesmo que misturado com uma certa frustração no seu olhar. Ainda assim, ela comentou algo com um sussurro, que ainda bem que eles não estavam se envolvendo nos assuntos da realeza. Desta vez, segundo ela, certamente haveria enormes perdas. O nosso protagonista estranhou a forma como ela tinha dito aquilo e questionou um pouco surpreso. Hã? Realeza? Do que você tá falando? Ao perceber que tinha falado um pouco demais, ela o encarou por um instante e pediu, com uma certa cautela: por favor, esqueça tudo que eu acabei de te falar, tá bom? Ainda confuso, ele concordou, sem insistir muito. De qualquer forma, agradeceu pela preocupação. Ela pareceu ficar um pouco sem jeito, gaguejou por um leve momento e tentou disfarçar. Preocupação? Ah, sim, eu me preocupei, foi isso. Mais tarde, no caminho de volta para casa, ao relembrar daquela conversa, refletia. Quase todos os exploradores que havia conhecido naquela noite pareciam favoráveis a escutar a expedição. Enquanto caminhava pela rua, chegou a uma conclusão. Precisava investigar melhor o que estava sendo discutido entre a comunidade. Alguns minutos depois, já diante a porta de seu próprio quarto, encontrava Misha saindo de seu quarto. Ela observou por um instante, ainda sonolenta. Nosso protagonista, vendo aquilo, ficou um pouco surpreso. Ué, você ainda está acordada a essa hora? Misha se aproximou curiosa e logo começou a fazer perguntas. Quero saber por que tá chegando tão tarde. E também, você tá com cheiro de álcool. Que é isso, Bjorn? Bjorn ficou um pouco desconfortável. Depois daquilo, parou no corredor e contou rapidamente o que havia acontecido no seu encontro com os demais exploradores. Nada com detalhes excessivos, apenas o suficiente para que ela entendesse e parasse de perturbá-lo. Após ouvir tudo, Misha compreendeu a situação e elogiou o esforço de nosso protagonista e comentou que agora, finalmente, ele parecia um verdadeiro líder. Misha então reparou um saco de papel nas mãos de Bjorn e perguntou o que era aquilo. Bjorn então explicou que no caminho de volta havia passado em uma feira noturna e acabou comprando algumas maçãs do amor. A reação dela foi imediata. Mas você não gosta dessas coisas, não é? Um pouco, sem jeito, ele admitiu que não era exatamente fã, mas comentou que ela e a Ainar gostavam. Misha soltou uma risada e brincou. Você está parecendo nosso pai. As palavras o pegou um pouco de surpresa. Ele revidou com os olhos claramente desconfortável. Percebendo a reação de Bjorn, ela tentou explicar rapidamente o mal-entendido. Disse que não era aquilo que ela estava falando, mas e sim que ele estava agindo como pai, alguém que se preocupa. O nosso protagonista então pediu desculpas, dizendo que tinha falado besteira. Ela, por sua vez, respondeu de uma forma meio irritada, mas sem levar a sério demais. Enfim, já que você comprou, obrigada pela comida. Depois disso, o protagonista entrou em seu quarto. Olhando pela janela, refletia em silêncio. Apesar de tudo, aquele silêncio estranho não era exatamente ruim. Era um daqueles dias que aquela sensação voltava com mais força. A partir dali, a rotina de seu grupo ficou um pouco mais agitada. Organizando as próximas etapas, ele deu uma ordem para Ainar. Ainar, vá ao santuário e faça a marca, ok? Ainar rebateu com a mesma hora. Eu estou sem dinheiro, esqueceu? Bjorn sem rodeio respondeu. Não se preocupe, eu vou te emprestar. Ainar mais uma vez reclamou. Desse jeito, quanto eu vou deixar de te dever dinheiro? Ainda assim, a decisão foi mantida. No fim das contas, Ainar levou 3 dias para alcançar a terceira etapa da marca. Ela havia despertado a marca do carniceiro, uma marca clássica de guerreiros, que no terceiro rank concedia a habilidade passiva Devorador, permitindo que Ainar roubasse mana sempre que derrotasse monstros. Uma vantagem extremamente sólida para combates prolongados, permitindo que Ainar recuperasse mana durante os combates contra monstros. Enquanto isso, Misha gastou todo o seu dinheiro com sangue bestial e finalmente alcançou seu primeiro despertar da alma. O poder adquirido foi a Bênção Glacial, uma habilidade extremamente poderosa que reduzia pela metade o custo das habilidades e itens relacionados ao gelo. Ao tomar conhecimento disso, nosso protagonista não conseguiu esconder o espanto. Jamais imaginaria que o poder que ela receberia seria esse, antes mesmo daquela espada. Talvez fosse o resultado direto de todo o esforço acumulado até aqui. Algum tempo depois, Bjorn foi ao centro da cidade para se encontrar com Hotmail. Que bom que você chegou na hora. Nosso protagonista respondia com uma certa naturalidade. Bom, agora eu também sou um guia, né? Hotmail sorria, claramente satisfeito com a resposta de Bjorn. Gosto muito dessa sua atitude, hein, Bjorn? Já há alguns dias, o nosso protagonista havia se encontrado com Hotmail para ter aulas de como ser um guia. Claro, nada era de graça. Cada lição tinha o seu preço. Durante uma dessas conversas, Hotmail comentou com um tom pensativo. Bem, essas aulas me fez pensar em abrir até um treinamento. Os olhos de nosso protagonista brilharam na mesma hora. Ele tinha uma ideia. Se você for o professor, com certeza muita gente vai querer participar. Hotmail caía na risada. Agora você tá exagerando, né? O dia terminou e a cena avança para o dia 15, na hora do jantar, onde todas as garotas estavam reunidas e o nosso protagonista, observando, comentou: você sempre aparece sem avisar, né? Mas acaba encontrando a gente mesmo assim? Nossa, que estranho. Ela, um pouco envergonhada, falava como se tivesse acabado de ter uma grande revelação. Talvez seja uma intuição de elfos, né? Misha, já sem paciência, não aguentou. Como uma intuição? Ela simplesmente fica vindo aqui toda hora.
até conseguir te encontrar. Ainar, sem perder a chance, concordou de imediato. Essa tal elfa não passa de uma sem vergonha. Antes da discussão escalasse ainda mais, o nosso protagonista interveio, com um tom firme de quem já tinha visto aquilo 1000 vezes. Chega, vocês duas. Elas pararam indignadas. Diante aquela cena caótica, nosso protagonista só conseguiu suspirar, desejando sinceramente que um dia elas ao menos tentassem se dar melhor. Afinal, não seria impossível que acabassem se tornando companheiros de equipe no futuro. Algumas horas se passaram. O jantar foi encerrado, o ambiente aos poucos se acalmou e nosso protagonista finalmente se sentou com calma na cama. Após um longo suspiro, mais um dia daqueles havia acabado. Olhando então para o relógio, ele sabia que a parte mais importante estava prestes a começar. Foi então que, sem aviso prévio, o sistema se manifestou. A alma do personagem encontrou a ressonância e seria conduzida. No instante seguinte, ele foi puxado para outro mundo. A primeira coisa que fez foi entrar no chat Independência Coreana. Soldado Lee apareceu quase que imediatamente, visivelmente tenso, chamando Bjorn com urgência. O protagonista o cumprimentou com naturalidade, como se não falassem há tempos, o que era, de certa forma, a verdade. Afinal, passava um bom tempo desde que eles não tinham se visto. Soldado Lee, no entanto, não perdeu tempo com formalidades. Avisou, apressando-se, que estava no meio de uma batalha, naquele exato momento, e que precisava sair. Ainda assim, entrou para deixar um recado, falando da missão de expedição. Ele foi categórico. Jamais, em hipótese alguma, entre para participar daquilo, tá bom? Repetia com advertência, como se quisesse gravá-la à força na mente de Bjorn. O nosso protagonista ainda tentou reagir, confuso, questionando que tipo de batalha era aquela, e por que o soldado Lee já estava se retirando. Sozinho, ele ficou sério, tentando digerir aquilo que havia acontecido. Ali, 1 minuto equivalia a 0,02 segundos no mundo real, um intervalo absurdamente curto. Se o soldado Lee havia saído com tanta pressa, só podia significar uma coisa: ele estava enfrentando um inimigo extremamente poderoso. Fazia sentido, a força de extermínio de Noark havia sido mobilizada justamente no dia anterior, e se o soldado Lee não estava dentro do labirinto, quais eram as chances dele estar lutando contra o inimigo naquele momento? Isso só podia significar que, na visão dele, a missão de extermínio estava fadada ao fracasso. Antes de qualquer coisa, ele precisava investigar melhor. Neste momento, o sistema o notificou. A sala de bate-papo havia sido encerrada. O protagonista passou a vasculhar informações por conta própria. De qualquer forma, ainda faltava bastante tempo até que a reunião dos observadores da Tábula Redonda se desse início. Em todos os lugares, os assuntos eram os mesmos: a missão de extermínio de Noark. Foi então que um título surpreendente chamou sua atenção: Estou para morrer. Pergunte o que quiser. Sem hesitar, ele entrou no chat. O autor da sala explicava, de forma direta e assustadora: Droga, fui atingido no pescoço. Quando abri os olhos, eu estava aqui. Acredito que tem apenas alguns segundos de vida. Nos comentários, alguém com o nome de Edward Blaze escrevia: Espero que, quando abrir os olhos novamente, esteja em casa. O autor respondia agradecendo, disse que também torcia para tal. Ou então, o usuário Steven Castle perguntou se ele fazia parte de uma unidade da linha de frente e se chegou a ver os verdadeiros Orcolis. A resposta veio logo depois. Ele disse que não sabia. Por causa de uma magia negra, não dava para enxergar nada na sua frente. Ao ler aquilo, nosso protagonista ficou pensativo. O quão intensa era essa batalha para ter algo desse tipo acontecendo. Outro usuário, curioso, perguntava de onde ele era. O autor respondia: Bom, na terra do Canadá. Ali, ocupava um posto de comando. Outro usuário reagia imediatamente surpreso: Você é do Canadá? E ainda comandante de um clã gigantesco? Caramba, você é incrível então. Outro usuário falava que aqueles comentários eram muito reveladores e realmente não pareciam encenação. Já outros usuários, haters por sinal, disseram que aquilo não valia de nada. Se ele já ia morrer, era melhor se despedir logo. Aquilo não era um caso isolado. Havia centenas e centenas de comentários semelhantes, espalhados por toda a sala. O protagonista observava tudo aquilo em silêncio, até que de repente sentiu algo estranho em seu corpo. Uma vontade quase involuntária de escrever alguma mensagem. Usando seu perfil Elf Luna, ele digitou: Por que você está desistindo? Em vez de ficar aí, volte e tente sobreviver. Nosso protagonista não conseguia entender por que alguém desistiria tão facilmente da vida. Ele não parou. Se você não desistir, ainda há uma chance. Mesmo se fosse um número absolutamente próximo de zero, ainda não é zero. Você precisa tentar. O protagonista digitava, transpassando toda a sua convicção para a tela. Afinal, ele era uma prova viva e contou seu relato. Eu também já tive uma lâmina no pescoço e mesmo assim meu corpo continuou se movendo. No fim, eu consegui derrotar o inimigo e sobrevivi com uma poção. Então não desista. A resposta veio logo em seguida, fria, mas honesta. O autor disse que entendia que ele era um bom guerreiro, mas ele era um simples arqueiro. Não tinha como usar tais métodos para sobreviver. A leitura daquilo fez o sangue de nosso protagonista ferver. Seus dedos digitavam rapidamente, quase que agressivos. Mesmo assim, a resposta mais uma vez foi imediata. Então o ator explicou: Sinto muito, mas se for
for para morrer, que seja aqui, e não naquele corpo amaldiçoado. Diante daquilo, a mente de nosso protagonista ficou completamente em branco. Palavras de consolo surgiam e desapareciam em sua mente. Frases inteiras eram formuladas e apagadas no mesmo instante. Nenhuma parecia suficiente. Então, as respostas cessaram. Ele rolou a tela para cima, releu tudo desde o começo. Cada pergunta, cada resposta, cada pequeno detalhe sobre aquela pessoa. A vida de alguém comum ganhou forma diante de seus olhos. Quando atualizou a página, uma nova resposta havia surgido. O autor dizia que aquelas palavras ainda ecoavam em sua mente. Disse que pelas palavras, ele provavelmente era um homem forte e torcia para que ele conseguisse superar tudo aquilo e voltasse para casa sã e salvo. No fim, deixou claro, a escolha era dele. O protagonista ficou em silêncio por alguns segundos e então digitou mais uma vez. Escreveu que se ele voltasse, entraria em contato com o endereço que havia deixado acima. Ao final, aceitou uma verdade amarga. Provavelmente nunca mais veria aquela pessoa ali. Naquele instante, a hora de sua reunião havia chegado. O sistema então anunciou: você entrou no observador da Távola Redonda. Ele seguiu até o final e resmungou, com um sorriso meio que sem graça em seu rosto. O olhar correu para o espaço vazio e a dúvida veio logo em seguida. Será que todos foram participar da missão de extermínio? Antes que pudesse refletir mais, o sistema então notificou: o tempo de entrada se esgotou. O número mínimo de participantes não foi atingido. A sala será fechada. Nosso protagonista não conteve a frustração e se perguntava quem eram aqueles que faziam parte da Távola Redonda. A cena então mudou para o dia 17, na cidade subterrânea dentro do castelo de Noark. Sozinha em seus pensamentos estava a senhorita Amélia, aonde permanecia pensativa quando uma voz soou ao lado de fora da porta. Hein, Amélia, o Lorde do Castelo está te chamando. Ela então saiu do quarto e se deparou com um homem à sua frente. E sem qualquer cerimônia disse: nossa, não esperava vê-lo por aqui, coletor de cadáveres. O quão ruim deve ter sido a situação para você ter voltado aqui. Ele, sem rodeios, respondia: a família real fez uma jogada extrema. Jamais imaginaria que soltaria aqueles lunáticos. Um semblante de Amélia ficou tenso. Ela perguntou receosa se ele estava falando daquelas pessoas. O coletor apenas confirmou com a cabeça. E por causa disso, tudo ficou mais complicado. As mortes estão se acumulando aos montes lá fora. Com a pressa nas palavras, ele apressou Amélia. Todos já estavam reunidos, só faltava ela. Amélia concordou com um leve sinal de cabeça, e o desprezo evidente em seu rosto deixava claro que ela não gostava daquilo que estava acontecendo. Enquanto caminhavam, ela se perdeu em seus pensamentos, e até que uma curiosidade surgiu, e perguntou se o matador de dragão também estava envolvido na batalha. O coletor então respondeu com certo desdém em sua voz: com o braço daquele estado ele não deve fazer muita coisa, né? Provavelmente está em casa descansando. A Amélia conseguiu aceitar as respostas, mas acrescentou uma outra pergunta. Queria saber mais. O coletor então ficou um pouco confuso e perguntou qual era o motivo daquelas perguntas. Ela respondeu com uma certa frieza, quase que impaciente. Se ele não tiver utilidade alguma, iria matá-lo. O coletor se assustou por um instante e questionou, meio que sem jeito: você tem alguma rixa pessoal com o matador de dragões, é mesmo? A Amélia respondeu de imediato: não, simplesmente eu não gosto dos olhos dele. O coletor de cadáveres deu uma risada. Aqueles olhos de cobra realmente incomodam um pouco, né? E tentando aliviar o clima, o coletor de cadáveres tentou aliviar a situação. Cerca de um ano, mais ou menos, a gente acaba se acostumando com aqueles olhos. A Amélia, porém, não parecia satisfeita e aproveitou para saber mais sobre aquele homem. E a espada matadora de dragões? Já encontraram? Dificilmente ele teria alguma utilidade sem ela. O coletor então pensou por um instante e disse: ainda precisamos investigar um pouco mais sobre isso. Bem, fiquei sabendo de um velho alquimista que existe a possibilidade dele recuperar a memória. Ao ouvir aquilo, Amélia ficou em silêncio e com um olhar frio assentiu com a cabeça. Por dentro, porém, ela tomou sua decisão. Precisaria buscar mais informações sobre aquele caso, mas infelizmente, se perguntasse agora, aquele sujeito certamente suspeitaria de suas intenções. Foi então que, pouco tempo depois, eles entraram em um salão principal, onde os demais já estavam reunidos. O alto escalão do salão, o Lorde do Castelo, observava atentamente enquanto ela se aproximava. Ele então quebrou o silêncio que ali estava. Ainda bem que você está aqui, Amélia Hansvale. Como consegue imaginar, o motivo de tê-los convocado não é nada bom. A Amélia cumprimentou de forma protocolar, comentando que fazia muito tempo desde a última vez que os viu. Ao lado dela, Carmila, visivelmente desconfortável, comentou: ouvi rumores. Aquele louco realmente vai ser solto? O Lorde confirmava: sim, nesse exato momento o capitão está enfrentando ele lá fora, mas não vai conseguir segurar por muito tempo. A Amélia ficava ainda mais pensativa. O Lorde então concluiu com uma voz pesada: para eles não havia mais alternativas. A cidade teria que ser interditada. Ninguém poderia entrar ou sair nos próximos 2
2 anos e explicou: assim que vocês partirem pelo túnel secreto, o círculo de bloqueio mágico será ativado imediatamente. Tem alguma dúvida? Amélia respondeu sem hesitar que não havia nenhuma. Carmila, por outro lado, parecia animada demais para aquela situação, despedindo-se do Lorde com certo exagero, dizendo que o veriam daqui a 2 anos, chamando-o de lindo senhor do castelo. Um homem ao lado dela repreendeu-o imediatamente. Que modos são esses? É assim que você fala com o nosso Lorde? Carmila fez uma careta de nojo e retrucou sem o menor pudor. Cale sua boca, velho nojento. O Lorde ignorou a troca de farpas e deu uma ordem final: que partissem imediatamente. Assumindo naturalmente a linha de frente, Amélia chamou o grupo para segui-la. Alguns minutos de caminhada se passaram pelos túneis. Foi então que Amélia parou. Bem, chegamos. Boa sorte a todos. No instante seguinte, a barreira de emergência foi ativada. Carmila observou, impressionada, e exclamou que aquilo era simplesmente incrível. Realmente isso aqui não dá para atravessar. O homem ao lado dela pediu cuidado. Amélia, porém, não parecia empolgada com a situação. Carmila, ao contrário, parecia cheia de energia e perguntou a Amélia, que era a comandante, quais seriam os próximos passos. Amélia explicou com calma: a missão é simples: coletar informações de Rufidólia e, se possível, eliminar um certo explorador. Um leve sorriso malicioso surgiu em seus lábios. A cena está em avanço para o dia 18. O nosso protagonista relatava: a força de extermínio de Noark havia voltado, mas apenas 1/3 havia sobrevivido. Alguns dias se passaram, então chegaram no dia 24. Nosso protagonista estava pensativo e precisava decidir logo se entraria ou não no labirinto. Por isso, passou os últimos dias circulando por tavernas, ouvindo todo tipo de rumor que corria pelas ruas. Foi um trabalho ingrato, entediante e ao mesmo tempo extremamente estressante, mas inevitável. Sem ser um investigador mascarado da Tábua Redonda, o que um bárbaro sem recursos poderia fazer? Restavam apenas ouvir, filtrar e juntar os pedaços das informações que eram ditas nas tavernas. Entre tudo o que ouviu até então, ele conseguiu chegar a algumas conclusões. Primeiro, Noark havia sofrido perdas enormes. Chegou muito perto da derrota total, escapando por pouco. Segunda informação: a família real possuía uma arma secreta, um explorador capaz de lutar de igual para igual com o capitão do Hércules. A terceira: vários clãs foram exterminados, incluindo 3 dos principais do top 10. Seguindo nesse ritmo, concluiu que ao longo prazo seria inevitável resolver dentro do labirinto. Aquilo havia aberto um tipo de conteúdo específico de PK que ele nunca tinha experienciado dentro do jogo. A dúvida na sua mente se arrastou até o amanhecer, mas na verdade a decisão já estava tomada. Precisava se tornar ainda mais forte antes que um anel de vinha se quebrasse. Esse era a sua única forma de sobrevivência. Portanto, sim, eles voltariam ao labirinto. Então, alguns minutos se passaram. O protagonista caminhava em direção aos aposentos, completamente exausto, pensando consigo mesmo que coletar informações era algo extremamente deplorável. Tudo que queria agora era entrar no seu quarto e dormir. Foi então que alguém passou por ele e comentou, com tão calmo em sua voz: nunca pensei que encontraria alguém que me conhecesse aqui. A figura parou. Era a assassina Amélia. Bjorn não conseguia acreditar que, de todos os lugares que ele estaria, encontraria ela justamente ali. Foi então que ela o encarou e com um olhar afiado a ameaçou: terei que espancá-lo até apagar suas memórias. Diante a ameaça, o nosso protagonista manteve o olhar severo e pensou consigo mesmo: sempre pense antes de agir. Esse foi o conselho que ele deu a Einar no primeiro dia que chegou ali, e naquele lema havia salvado sua vida até então. Colocando isso em prática, chegou rapidamente a uma conclusão. Primeiro, ela não parecia estar caçando. Segundo, ela estava tão desconfortável quanto ele. Disseram que Noark havia sido bloqueada. Talvez aquilo tivesse alguma relação direta com a presença dela naquele momento, ali em seus aposentos. E por fim, a terceira informação. Ele se lembrou claramente de suas palavras: vou ter que te espancar até apagar sua memória, como fiz daquela vez. Se ela havia dito aquilo, então não parecia ter intenção de matá-lo. Ou seja, desde que tomasse certo cuidado para não ser atingido, talvez ele pudesse sair daquela situação. Tomado pela frustração, gritou: eu mantive minha palavra, por que você está querendo me matar? Por dentro, sua mente trabalhava rápido. Ele não podia deixar a situação chegar ao pior cenário possível. Foi então que Amélia ficou pensativa por um instante e comentou: você disse algo muito parecido da última vez. A sua expressão era visivelmente relaxada. O protagonista, com o suor escorrendo em sua testa, percebeu na mesma hora. Ela havia entendido sua estratégia. Desde o início, ele já esperava que ela oferecesse resistência. Ainda assim, manteve sua postura firme e falou, sem recuar: o juramento ainda está de pé. Por que você simplesmente não finge que não nos vimos e vai embora? Amélia levantou a mão da bolsa e tirou algo pequeno,
oferecendo-o em silêncio. Disse que neste caso, ele deveria pegar aquilo. Era uma pílula capaz de apagar memórias. O protagonista ficou meio preocupado. Apagar memórias? Ela confirmou sem hesitação. Explicou que se tomasse a pílula, tudo o que havia acontecido naquele dia simplesmente deixaria de existir. Por um instante, a proposta parecia tentadora para Bjorn. Ele chegou a considerar seriamente aquela opção, especialmente por causa da experiência anterior, mas logo descartou tal ideia. Quem sabe o que aconteceria com seu corpo enquanto estivesse inconsciente? Se aquela mulher tivesse outras intenções, ele não teria como reagir. Com cautela, perguntou: como posso confiar em você? A Amélia respondeu de imediato, quase que entediada com a situação. E que outra opção você teria, hein, Bárbaro? Ele insistiu, mesmo sabendo que pisava num terreno perigoso, respondeu: e por que você acha que eu não tenho outras alternativas? Ela o encarou por alguns segundos e então declarou: agora eu entendo. Você não está calmo, você é simplesmente um arrogante. Naquele instante, tudo ficou mudo. O mundo parecia perder o som. Amélia avançou com um passo e o chamou, em voz baixa, carregada com desprezo: Bárbaro. O nosso protagonista não entendeu absolutamente nada, até o sistema alertar. Amélia Rain Wales conjurou clonagem. Ela partiu para cima no instante, deferindo um chute extremamente brutal. O protagonista ergueu os braços e bloqueou o ataque de frente. O impacto foi extremamente violento. Amélia recuou com as pernas trêmulas. Ele a encarou, surpreso consigo mesmo. Bom, pelo menos foi só uma fratura no osso. Sem perder tempo, avançou com um contra-ataque. Ela se afastou rapidamente e perguntou intrigada como ele havia percebido. A resposta veio com calma. Seja a habilidade ou não, o fato era simples. Todo o som havia desaparecido daquele local. Era praticamente o mesmo que anunciar um ataque surpresa. Ele então falou mais uma vez e com firmeza: vou repetir, eu vou fingir que não vi nada. Então faça o que precisa fazer e vá embora. A Amélia o encarou em silêncio. O desprezo no seu olhar servia como resposta. E então perguntou: como eu posso confiar em você? O nosso protagonista abriu um leve sorriso no seu rosto, aquele provocador, bem calculado. E qual outra saída você tem? A Amélia o encarou com alguns segundos e compreendeu a situação. Tudo bem, eu entendi. Bjorn aproveitou então para acrescentar mais cláusula no seu juramento. Agora, me promete uma coisa. Você não deve vir me procurar de novo, tá bem? Ela respondeu sem demora. Mas eu não vim te procurar. Mas se você faz questão, posso prometer isso também. Nosso protagonista ficou confuso com a informação. A mulher se virou de costas enquanto se afastava. Fez uma rápida apresentação. Eu sou Amélia Ray Wales. Guarde meu nome. O suor frio escorreu pelo rosto de nosso protagonista. Mas que droga. Isso é praticamente uma maldição para que vamos nos encontrar novamente. O tempo passou e logo o dia D chegou. Como ele temia, havia menos pessoas do que o normal. Um homem, visivelmente entusiasmado, ergueu um objeto metálico e anunciou: aqui está, a placa de identificação dos exploradores do nosso lado. Jamais o percam, tá bom? O protagonista suspirou, já entendendo o recado. O discurso foi longo, mas o significado era simples. Sem a placa, você vira um alvo. Matar alguém sem identificação não tinha punição. Ou seja, perdeu a placa, tá fudido. A senhora Raven, ainda receosa, comentou: nossa, com isso pelo menos uma coisa ficou clara. O rumor era verdadeiro, né? Existe mesmo um portal lá no mundo subterrâneo. Misha, visivelmente preocupada com a situação, perguntava: Bjorn, a gente vai ficar bem? O nosso protagonista, tentando trazer a calma pro grupo, falou: claro, e por que não ficaríamos? Isso significa que o exército vai nos proteger lá dentro do labirinto. Aquela frase acalmou o grupo. Cerca de 5 minutos depois, o portal começou a se abrir. O exército entrou primeiro e em seguida foi a vez dos exploradores, organizados em fila. 30 minutos haviam se passado. E então, mais 30 minutos, nosso protagonista começou a perder a paciência, até murmurar para si mesmo: bem, na verdade é melhor assim, né? Desta forma eu vou poder usar o book de duplicação de XP. Um soldado na frente do portal ergueu a mão e ordenou: certo, pessoal, por hoje é só. Recuem. Os exploradores reagiram na mesma hora. E a gente que ficou esperando aqui esse tempo todo? O soldado respondia nervoso: não tenho o que fazer. O portal já está se fechando, é perigoso. O protagonista respirou fundo. A hora era agora. Ele ativou sua habilidade de gigantificação e gritou: Ainá, suba nas minhas costas agora. O soldado, ao ver aquilo, arregalou os olhos. Gaguejando, tentou pará-lo. Ei, Bárbaro, o que você está fazendo? As pessoas começaram a murmurar. A senhora Raven entrou em pânico. Ei, Bjorn, o que você está fazendo? Você sabe que conjurar habilidades aqui é ilegal. Nosso protagonista avançou com tudo em direção ao portal. A multidão entrou em desespero. As pessoas corriam para abrir caminho. O soldado, suando frio, gritava: ei, você, pare imediatamente. Isso é uma ordem. Mas era tarde demais. Nosso protagonista soltou por cima de todos. O senhor urso ficou boquiaberto, mas maravilhado. As garotas observavam com preocupação. No entanto, Ainá estava
radiante, vibrava de alegria. Esse é o Bjorn que eu conheço. E caía na gargalhada, gritando: esse é o grande guerreiro. O sistema então notificou: você entrou na caverna de cristal, primeiro andar. A fama do personagem havia aumentado em mais um. Já dentro do labirinto, a Mago Raven conjurou uma habilidade de visão, a Lift, e o caminho à sua frente foi iluminado. Ela então se virou, séria para Bjorn: Senhor Jandel, você tem alguma explicação sobre o que acabou de fazer? Explique-se. O nosso protagonista desviou o olhar meio que com receio, tentando minimizar a situação. Bom, no pior dos casos, é só pagar uma multa, não é? Raven não gostou nada daquilo. Não vai me dizer que pretende usar nosso dinheiro para pagar sua multa, né? Bjorn respondia: foi pelo bem do time, você sabe, Raven. Raven ficou em silêncio. Neste momento, o Sr. Urso entrou na conversa. Pessoal, isso não é um pouco estranho? Estamos numa zona escura. Não é normal isso acontecer. Nosso protagonista se fez de desentendido e apontou para frente. Ué, o monólito do segundo andar está bem aqui? Raven então arregalou os olhos. É mesmo? É verdade. Espera aqui. O Sr. Urso coçou a cabeça confuso. Caramba, o que pode ter acontecido pra gente parar logo aqui? Raven analisava o espaço ao redor, claramente desconcertada, sem entender nada. Bem, isso parece uma estabilidade dimensional. O nosso protagonista, fingindo aquela ignorância de sempre, perguntou: e o que exatamente é isso? Foi então que ela explicou com calma. Portais são como formas de magias dimensionais. Vocês já ouviram falar que eles falham, né? O Homem-Urso se perguntava: falham? Então inconscientemente paramos aqui? Raven balançava a cabeça. Não apenas isso. Se fosse tão simples, esse tipo de coisa aconteceria o tempo todo. Misha se aproximou de Bjorn, meio que cutucando e sussurrando. Bjorn, foi aquilo que aconteceu? Na mesma hora fez ela ficar quieta. Ele olhou para Ainar, mas incrivelmente, ela estava completamente tranquila. Bom, Bjorn já esperava a reação dela, mas aquilo era impressionante. O Senhor Urso, cada vez mais desconfiado, especulou: então quer dizer que o fato de termos entrado usando aquele método causou essa anomalia? Raven então completou: não necessariamente. O fenômeno de estabilidade dimensional só foi identificado há cerca de 130 anos atrás, quando os casos começaram a aumentar de forma exponencial. Nosso protagonista inclinou a cabeça curioso e perguntou: e então, o que fizeram? Raven continuava sua explicação: bem, a torre mágica consertou os círculos dimensionais. Desde então, esse tipo de evento não tinha ocorrido até então. Talvez esteja na hora de consertar de novo. O nosso protagonista aproveitou a brecha. Bem, sendo assim é melhor mantermos segredos, né? Raven achou aquela conversinha um pouco estranha e perguntou: explique melhor o que você tá querendo dizer, Bjorn. Vamos usar isso a nosso favor, ué. Até que outros exploradores percebam também. Menos tempo de exploração é mais ponto de mérito, não? Ele não conseguia esconder os sorrisos em seu rosto. Mas Raven tinha um porém. Neste caso, eu posso abrir o portal? Sempre quis entender melhor como funciona um monólito de andar. Ele, sem hesitar, respondeu: faça como quiser, ué. Raven se aproximou do monólito e anunciou. Liberando sua mana, o portal começou a se abrir diante deles. Ela fechou os olhos por um instante e disse: é uma sensação realmente estranha. Nosso protagonista observava tudo aquilo em silêncio. A percepção do fluxo de mana. Isso era algo que ele nunca iria sentir. Mesmo assim, havia algo que ele também gostaria de presenciar. Foi então que o sistema notificou: você abriu o portal pela primeira vez. Experiência obtida, mais 2. O protagonista sentiu um arrepio agradável percorrer pelo seu corpo. É disso que eu tô falando. A maravilhosa sensação de ganhar XP sem esforço. Alguns minutos se passaram. O grupo havia subido, mas logo desceram novamente. Foi então que Bjorn explicou: o covil das feras tinha muitas bifurcações, e até mesmo Hotmail disse para evitar tal caminho. Foi então que nosso protagonista assumiu a dianteira e seguiu o caminho, rumo ao norte, indo para o covil dos Goblins. 3 horas haviam se passado. Eles então encontraram um grupo de cavaleiros realizando uma inspeção na área. O comandante ergueu a mão, sinalizando com cautela: ei, fiquem de olho nas suas placas de identificação, ok? Aquilo chamou a atenção de nosso protagonista. Existe algumas formas de distinguir se a placa foi roubada ou não? Perguntava ele. O comandante balançou com a cabeça. Bem, infelizmente não. Preocupado, Bjorn perguntou: então por que não desconfio de nós? O capitão respondeu com uma certa naturalidade: eu sou o cavaleiro a serviço da casa Conde Freyhit, responsável pelo treinamento do homem que fugiu na batalha contra você na casa do Conde. Nosso protagonista levou alguns segundos para entender do que ele estava falando, mas então se lembrou: aquele homem havia visto ele no banquete. O comandante assentiu e logo os soldados se retiraram. Raven, com um sorriso, comentou: como é bom ter gente famosa no grupo, não é? Bjorn gostou muito e, suspirando, chamou o grupo para continuar. Pessoal, de qualquer forma, a partir de agora precisamos acelerar o passo. Olhando para Ainar, nosso protagonista deu a ordem: Ainar, carrega a Raven, ok? Raven arregalou os olhos e apontou para si mesmo. Quem? Eu? Isso é um pouco estranho, não acha? Claramente irritada, continuou: pois é, Bjorn, eu disse que obedeceria às suas ordens, mas ser montaria eu não quero. Raven aproveitou a deixa e rebateu imediatamente: e se você está sugerindo isso porque sou lenta, então faz muito mais sentido você me carregar nas costas, não acha? Antes que pudesse responder, Misha explodiu, tomada por ciúmes. Ei, do que vocês estão pensando que estão fazendo?